Muito bem, bom dia, irmãos. Estamos nos preparando já para o culto desta manhã. Hoje nós estamos aí já nos preparando para encerrarmos o mês da família, mês de maio, o último domingo do mês. Nós louvamos ao Senhor porque a família tem passado por uma experiência tão diferenciada. Eu não sei se vocês lembram de alguma experiência semelhante a esta que nós estamos passando, mas a verdade é que Deus tem um propósito muito grande para todas as famílias, e nesse encerramento do mês da família eu quero iniciar o culto trazendo exatamente esta palavra de que o Senhor está trabalhando com cada família da nossa Igreja Batista Jardim Santana, passando por esta experiência tremenda, e queremos encerrar o mês da família em alto estilo, nesta manhã com o culto e logo mais à noite com um programa maravilhoso, extraordinário,
que certamente impactará a sua vida, a sua família, o seu coração. Então, vamos conversar com o Pai Celeste, vamos orar ao nosso Deus, pedindo a graça de Deus, a bondade de Deus para as nossas vidas. Oremos. Pai querido, Deus bondoso, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua bondade infinita. Eu quero colocar todas as famílias nas tuas mãos, ó Deus. Famílias que estão experimentando sentimentos diferentes, Senhor. Sentimentos que demoramos para refletirmos e ao mesmo tempo entendê-los. Neste exato momento, ó Deus, temos famílias da tua igreja em luto e nós suplicamos a tua graça, o teu conforto, o teu consolo por cada uma dessas famílias, ó Deus. E às vezes, de outro lado, ó Deus, temos a notícia do nascimento de uma criança, a notícia de que aquele que estava hospitalizado já veio para casa. São sentimentos diferentes. Esta é a experiência que nós vivemos hoje. Por isso nós pedimos, ó Deus, que nos dê o conforto e a condição de compreendermos todas essas coisas, entendendo de que o teu nome sempre há de ser glorificado e exaltado por nós, porque o Senhor é Deus, digno de todo louvor, de toda honra, de toda adoração. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Graças a Deus, depois de orarmos, buscarmos a presença de Deus em oração, nós iremos ao nosso estudo desta manhã e nessa manhã eu quero recordar com vocês uma série de estudos que vocês tiveram na escola bíblica dominical. E nessa série de estudos que vocês tiveram na escola bíblica dominical, estudando os livros poéticos, foi estudado o livro dos Salmos, né? E hoje eu quero exatamente escolher o livro dos Salmos para nós falarmos um pouquinho sobre ele. E não fique confuso no momento que eu digo para você que nós vamos falar sobre o livro dos Salmos e escolher o primeiro versículo do Evangelho de Mateus. Olha só que coisa interessante, como a Bíblia ela tem uma mensagem homogênea, como ela tem uma mensagem única, com um propósito, um objetivo de abençoar e edificar a vida das pessoas. Então, a frase que hoje nós estaremos destacando neste domingo pela manhã, neste último domingo de maio, nós vamos falar sobre uma canção para a alma. Acredito que nós estamos precisando disso, nós precisamos entender como num tempo como esse que nós estamos vivendo, podemos cantar, podemos louvar a Deus, podemos glorificar ao Senhor, podemos reconhecer a sua grandeza, o seu poder, o controle que Ele tem sobre todas as coisas. É importante nós fazermos isso para que o nome de Deus seja glorificado. Então hoje, pela manhã, nós vamos falar sobre a canção para a alma. O texto que iremos colocar para você, uma frase, um versículo bem pequeno do livro de Mateus, capítulo de número 26, do versículo 30
até, na verdade, o capítulo 26 e versículo de número 30. Apenas o versículo de número 30, quando a palavra de Deus diz assim: depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esse é o texto que nós colocaremos como texto áureo, como texto principal da mensagem desta manhã, quando falaremos sobre a canção para a alma. E pensando sobre esse tema, sobre este assunto, a canção para a alma, eu vou fazer duas perguntas para a reflexão de vocês nesta manhã. Como é bom nós refletirmos, nós fazermos algumas reflexões da vida nesse tempo em que nós estamos, tempos difíceis em que nós estamos vivendo. A primeira pergunta, à luz desse texto de Mateus, capítulo 26 e versículo de número 30, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: depois, o que você faria hoje se soubesse que amanhã passaria pelo pior sofrimento da sua vida? O que você faria? Qual seria o seu comportamento? A sua atitude? Como você se sentiria? É a pergunta que fica para a primeira pergunta que fica para refletirmos nessa manhã, porque depois nós vamos estaremos trabalhando estas perguntas para fazermos uma conclusão que edifique, que abençoe, que tranquilize o seu coração. A segunda pergunta que estarei fazendo nessa manhã é: qual seria a sua atitude se você tivesse a certeza absoluta de que amanhã começaria os piores dias da sua existência? Como seria a sua atitude? Duas perguntas para que você possa refletir sobre esse tema que estamos desenvolvendo nesta manhã, sobre canção para a alma. Muito bem, vamos continuar olhando aqui para esse texto sagrado de Mateus 26, e quando nós olhamos para o que aconteceu antes e o que aconteceu depois, antes dessa atitude tomada por Jesus Cristo e convidando seus apóstolos para estar seguindo a ele até o Monte das Oliveiras, aqui foi um dia na vida de Jesus que, quando nós olhamos adiante, ele só conseguia ver coisas difíceis para ser suportado essas questões que é colocado, questões angustiantes. O seu dia seguinte seria no Getsemane, um dia de depressão, um dia de agonia, um dia de escuridão da alma. Olhando aqui para o texto, a gente vê isso, o choro, o gemido e a solidão profunda. Cenário assustador. Um cenário em que não tem muita expectativa. É o que é apresentado numa sequência de acontecimentos na vida de Jesus.
E o pior ainda, seu dia seguinte seria o primeiro dos últimos dias da sua vida. O dia do seu pior sofrimento. Por isso que eu fiz aquelas duas perguntas para a reflexão, para a nossa reflexão nessa manhã. E Jesus tinha conhecimento de tudo o que iria acontecer. E ele prossegue, ele continua. O texto sagrado diz que mesmo diante de todas essas coisas, ele ainda canta, ele ainda glorifica a Deus. Esse foi um tempo, um momento na vida de Jesus que ele perde a solidariedade dos amigos, e quando nós estamos recolhidos, quando nós estamos sozinhos, às vezes nós também temos essa mesma impressão. Ele iria sentir a sua alma ferida, a sua alma triste, porque uma série de acontecimentos estaria prestes a se desenrolar naquele cenário diante de Jesus Cristo. Traição, ser vendido por algumas moedas, 30 moedas, a condenação que estaria prestes a chegar. Viria o seu apóstolo querido Pedro negando, padeceria do sarcasmo, da ironia, da violência, da crucificação e finalmente da morte. Ele tinha este conhecimento de forma muito clara e ainda assim ele cantou, ele glorificou a Deus. Quando nós olhamos para esse texto de Mateus, capítulo 26, em versículo de número 30, que diz que ele cantou o hino, e depois de terem cantado este hino, ele vai com os discípulos até o Monte das Oliveiras, e ele vai ali com um propósito. Haveria necessidade desse preparo, dessa reflexão, dessa conversa que ele teria tanto com os seus apóstolos como consigo mesmo. Deus conversando com Deus. Jesus falando com ele mesmo. Que hino nós escolheríamos para cantar diante de um cenário parecido com este? Os estudiosos, eles trazem algumas informações, algumas evidências de esclarecimento sobre o que Jesus cantou com os seus apóstolos. E uma das dicas que nos dá uma segurança, porque sempre depois da Páscoa, depois da celebração da Páscoa, havia uma série de cânticos que todos os anos, na Páscoa, esses cânticos seriam cantados como nós fazemos na celebração da ceia do Senhor. Eram chamados cânticos Halel. Isso mesmo, né? Os cânticos Halel, que era composto pelos Salmos 113 até o Salmo de número 118. Essa série de Salmos 113 até o Salmo 118 eram músicas que eram cantadas logo depois da celebração da Páscoa. E antes desta refeição, dessa celebração, esses salmos eles seriam entoados, eles seriam cantados. E após
a celebração da ceia, eles também cantaram, glorificaram a Deus com esse Salmo 115 até o Salmo de número 118. Eu usei aqui uma palavra aramaica, nem é grega e nem é hebraica, tá, gente? Essa palavra Hallel é uma palavra aramaica, que significa aleluia. É isso mesmo, né? Significa aleluia, significa louvai ao Senhor. Ela tem esse sentido de um cântico de louvor, de exaltação. Então, nós já observamos aqui que a música que Jesus cantou antes de ir até o Monte das Oliveiras, mesmo sabendo tudo o que estava por vir, o que estava por acontecer, foi um cântico de exaltação a Deus, de glorificação a Deus. O nome de Deus foi glorificado. Então, independente do que está por vir, independente do que vai acontecer, nós devemos glorificar, nós devemos louvar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Então, antes do Calvário, as músicas cantadas foram músicas de exaltação a Deus. Foi cantado o Salmo 115, o Salmo 116, o Salmo 117 e o Salmo de número 118. Escreva, marque aí na sua Bíblia esses salmos, para depois você ler também nesses tempos tão difíceis em que nós estamos passando. Entre todos esses salmos que eu citei para você, eu vou destacar aqui o Salmo de número 115 para nós refletirmos melhor. E eu vou deixar agora você ouvir um pouquinho esse salmo. Tem uma linda música, né, conhecida, do Salmo de número 115, e que apresenta um conteúdo maravilhoso de entendimento e compreensão. Então nós vamos ouvir essa música do Salmo 115, pois entendo que ela tem uma mensagem impactante e profunda para nós, assim como foi com Jesus e os seus apóstolos, está sendo para nós nesse tempo em que nós estamos vivendo. Vamos ouvir essa música. Senhor, mas ao teu
que música maravilhosa. E logo depois desse Salmo 115, a próxima música na ordem de culto ali de Jesus e os seus apóstolos foi o Salmo de número 116. Antes de tudo aquilo que estava prestes a acontecer, olha só o tipo de música que eles cantaram. O Salmo de número 116, lógico, depois você vai ler, só vou destacar aqui 3 versículos desse Salmo. O Salmo começa dizendo assim: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu o invocarei por toda a minha vida. E o versículo 18 diz assim: cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo, no pátio da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Ó Jerusalém. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Essa foi a música que, diante daquela circunstância, foi cantada. E logo em seguida, ele canta o Salmo. Eles louvam a Deus, glorificam o Senhor naquele momento de celebração, logo depois da primeira ceia. Ele glorifica a Deus com o Salmo ainda de número 117. E ele diz: louvem o Senhor todas as nações, exultem todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós. A fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. E ele conclui a série de celebração, a série de música, de cânticos, com o Salmo de número 118, e aí ele continua, aí ele começa, conclui e fecha o momento de louvor dizendo: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Tu és o meu Deus, graças te darei, ó meu Deus, eu te exaltarei. E ele repete: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Aleluia. Queridos irmãos, é impressionante quando nós refletimos sobre a mensagem, o culto que foi prestado juntamente com os apóstolos, momentos antes de um tempo tão angustiante, tão dolorido, insuportável por qualquer ser humano. E ele glorifica a Deus. Aí nós entendemos as palavras do apóstolo Paulo quando ele ensina para a igreja, ele ensina para aqueles que estavam se convertendo, olha para ele e diz: olha, em tudo dai graças. E quando Paulo faz isso, olha só, está aqui: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Nós precisamos de uma canção para a nossa alma. E o exemplo de Jesus aqui nos ensina que na hora do sofrimento, nada melhor do que uma canção. Na hora da dor, nada melhor do que uma canção para nos aliviar, nos encorajar com fé e esperança. A palavra de Deus
nos traz estas informações, nos encher de amor para prosseguirmos, para darmos continuidade, mesmo diante das pressões que nós temos passado. Quantas pressões você tem passado, você tem experimentado e você tem permitido que o nome de Deus seja glorificado. É a dona de casa, desde a dona de casa até o presidente de uma multinacional, tem e passa por pressões terríveis nas tomadas de decisões. Quando tem que fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Estas pressões que acontecem com todo mundo, não importa a pessoa, se criança ou adulto, a pessoa mais erudita que você possa pensar, passa exatamente por pressões semelhantes, assim como aconteceu com Jesus Cristo. É interessante que essa palavra, essa palavra pressão, é uma palavra que nos faz lembrar de quê? Nos faz lembrar exatamente de prensa, um lugar onde o material é colocado sobre uma força excomunal que vai apertando e é expelido todo o líquido que tenha naquele material. Quando vi aqui o texto, lembrei de uma fase, um momento da minha vida, na adolescência, em que trabalhávamos na roça, trabalhávamos na fazenda, e pelo menos uma vez por mês, ou a cada 2 meses, nós precisávamos ir arrancar a mandioca, ralar esta mandioca, colocar numa prensa para que ela pudesse secar, tirar todo o líquido para ser transformada em farinha para a nossa alimentação. E a prensa é uma força terrível, uma pressão. Isso aconteceu com Jesus e lendo o texto, você conhece muito bem a história, diz que o seu corpo saía sangue, gotas de sangue saía do seu corpo diante da pressão que ele passou ali no Jardim das Oliveiras. E isso às vezes acontece também com todos nós. É importante observarmos isso. E sobre esse dia opressivo de todos nós, que todos nós passamos, lembro de uma palavra, de uma frase do Charles Sinodal, que ele comenta o seguinte, Charles Sinodal, ele comenta o seguinte: o fato é que a opressão não irá embora. Olha, coisa aqui interessante. Mas como assim, pastor? Como não vai embora? Passa algumas coisas, mas outras vão continuar e nós precisamos estar preparados para isso. Foi Jesus mesmo colocou isso. Enquanto nós vivemos aqui neste mundo, nós vamos ter aflições. O que são aflições? Expressões do dia a dia. Algumas coisas nós vencemos, algumas coisas são resolvidas e nos preparamos para outras que estão por vir. Vai ser assim, vai ser dessa forma, vai ser desta maneira. E como superar tudo isto? Nós precisamos de uma canção, assim como Jesus
precisou da canção. Glorificar a Deus, louvar ao Senhor, exaltar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Uma canção para a nossa alma que tem passado por dor, sofrimento, tristezas, às vezes enferma. Nós precisamos desta canção, assim como Jesus Cristo nos ensinou. Parece-me que sem uma canção jamais termina a caminhada, a estrada jamais vai se dobrar. Sem uma canção nós nos sentimos solitários, sozinhos. Por isso que nessa manhã nós estamos falando sobre esta canção, essa canção para a alma. Reflita sobre esta questão. Nós precisamos do livro dos Salmos. Nós precisamos da música na nossa mente, no nosso coração. Existe um ditado popular que diz que nós cantamos para espantar os males. Quando nós cantamos, os males se espantam, os males se vão. E olhamos para a Bíblia, olhamos para a palavra de Deus e nós temos aqui a receita de que nós precisamos disso. Para concluirmos a nossa reflexão desta manhã sobre esse tema tão significativo do texto de Mateus 26 e versículo 30 que nós lemos, depois de ter cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras, uma canção para a alma. Eu quero concluir lembrando de Frank Sinatra e que ele costumava cantar da seguinte forma: nós seremos vitoriosos desde que um salmo nossa alma jamais deixe de cantar. Olha que frase interessante da música de Frank Sinatra. Nós seremos vitoriosos desde que um salmo nossa alma jamais deixe de cantar. Essa música foi composta em 1929 e com esta tradução livre que passei para vocês, que diz que sem uma canção o dia jamais acaba. Portanto, irmãos queridos, não separe a sua vida das experiências que nós podemos ter através das músicas dos Salmos. Identifique e examine os seus problemas à luz dos relatos da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Jesus fez assim, e Ele é o nosso modelo maior. Então, leia, memorize, medite e em oração recite essas músicas, esses salmos maravilhosos, porque ele tem o propósito de encorajar, de abençoar, de fortalecer e dar sentido à nossa vida. Os salmos falam de Deus para nós. São experiências que explicam para nós coisas grandiosas e maravilhosas para a nossa vida. E nós devemos transmitir isto de geração
em geração. As lutas, os problemas vêm e precisamos desta canção. Depois de ter cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Que nesta manhã o Senhor te abençoe. O Senhor continue cuidando de você, derramando bênção e graça sobre a sua vida. Parece que não vai terminar essa dura, terrível experiência que nós estamos passando, a humanidade está passando. Esse não é uma questão só minha, só sua, da sua família. É o mundo inteiro está passando por tudo isso, e nós aqui em São Paulo, de uma forma especial, por causa da quantidade de gente que nós temos nessa região, o sofrimento se torna maior, a experiência se torna ainda maior para nós passarmos e termos muita paciência para suportarmos tudo isso. E enquanto isso, nós, nessa manhã, trouxemos essa experiência na vida de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que deu a vida por nós. E chega exatamente um momento que ele fala: se for possível passar, que passe. Aí ele reflete por um período de silêncio. A segunda palavra vem: no entanto, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus. E é isto, irmãos queridos, que na nossa oração nós devemos fazer. Não nos desesperarmos, não deixarmos que pensamentos ruins passem pela a nossa mente, mas que nós possamos focar em Jesus Cristo e dizer: Senhor, coloque uma música na minha alma. E o Senhor é bom, maravilhoso, e Ele fará isso com você, Ele fará isso com cada um de nós. Amém? Aleluia, halal, glória a Deus. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor nesse instante. Pai querido, Deus bondoso, glorificado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome. Por isso nós oramos neste momento, nesse instante, quando encerramos mais um culto, juntamente com os nossos irmãos, com as famílias da tua igreja. Fortaleça-os. Coloque, ó Deus, uma música na mente e no coração de cada um deles, para que eles possam glorificar ao Senhor, para que eles possam exaltar o nome do Senhor, mesmo diante de toda esta experiência que todos nós estamos atravessando, que todos nós estamos passando. Abençoe a todos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, nós estamos, ao encerrarmos este culto, nós queremos convidar você a continuar com a Escola Bíblica Dominical. Hoje vocês têm aí o Paulo Felipe, professor Paulo Felipe, trazendo a lição da Escola Bíblica Dominical. Vocês poderão dar sequência a esse estudo sagrado. E hoje ele estará falando sobre o tema conduta do crente no mundo. E vocês vão observar que todos os pontos da lição trabalham exatamente sobre essa palavra: conduta, conduta, conduta. Olha só o que nós daqui a pouco estaremos ouvindo através do professor Paulo Felipe. E o que me chamou a atenção aqui, e que o Paulo estará colocando para vocês,
no finalzinho do estudo, no finalzinho da lição, sobre essa questão da nossa conduta, e tem muito a ver com o que preguei nesta manhã. A lição vai terminar exatamente deixando 4 pontos que são fundamentais para uma reflexão nesse tempo em que nós estamos vivendo. O professor Paulo vai colocar isto, né? Diz que primeiro, nós devemos, depois de toda esta conduta, este posicionamento, devemos ficar firmes. Nós devemos colocar essas condutas como um ideal, como projeto de vida. A segunda situação. A terceira questão que a lição coloca é a valorização da proclamação da família. A família deve ser proclamada, fortalecida. E a quarta situação que nós vamos ver aqui no final, que me chama a atenção sobremaneira, é reconhecer que estamos numa batalha, estamos numa guerra, e que esta é de natureza também espiritual. Portanto, precisamos de armas espirituais para nós sermos mais do que vencedores. E depois, glorificarmos a Deus, deixando que uma música, uma canção, seja colocada em nossa alma para nos fortalecermos e sermos abençoados. À noite, voltaremos às 19 horas com um culto de gratidão a Deus. Nós estamos celebrando ao Senhor neste final do mês de maio com cultos de gratidão a Deus. Domingo passado, SHB. Este domingo, os casais da igreja estão com a responsabilidade de abençoar a sua vida, abençoar a sua família. O culto está maravilhoso. Logo mais à noite, quando o pastor Júlio e a sua esposa, são os nossos líderes de casais da nossa igreja, estará nos desafiando, estará nos abençoando com uma mensagem maravilhosa e impactante. Eu convido você para às 19 horas não perder por nada esta grande mensagem que Deus tem para nós. Fique aí com o Paulo Felipe, Escola Bíblica Dominical, e uma boa aula para vocês, que Deus abençoe, e até logo mais à noite. Nós ouviremos esta música que entendemos que foi cantada, que foi colocada para o coração de Jesus Cristo, dos seus apóstolos, que vai ser colocada agora para o nosso coração. Essa música você vai estar ouvindo. Deus abençoe, queridos irmãos. Até mais tarde. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração
coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Glória a Deus. Oportunidade.